Uma das coisas mais interessantes na Bíblia é como os símbolos, os conceitos, as ideias, elas vão se sobrepondo. Principalmente aqueles símbolos que vêm do Antigo Testamento e que no Novo Testamento eles são ressignificados. O Novo Testamento ele não descarta o símbolo antigo, mas ele constrói em cima daquele símbolo antigo uma nova ideia que compreende ainda a antiga. Então ela se sobrepõe, ela constrói algo em cima de uma base, ela não destrói e constrói outra coisa. Esse é o caso, por exemplo, da Páscoa. A Páscoa é uma festa cristã que era uma festa judaica, uma festa que vem lá do Antigo Testamento, do período de Moisés. Então a Páscoa, ou Pessah, como chamam os judeus, comemora inicialmente a saída do Egito, a libertação do Egito, e depois essa libertação ela vai ser plena, vai ser ressignificada no Novo Testamento como sendo a libertação dos pecados, o Egito significando a opressão, o mal e o pecado, e Cristo sendo a nossa libertação. Interessante que um dos símbolos mais importantes da Páscoa é a liberdade, mas esse vídeo é exatamente sobre isso, para contestar essa ideia associada à Páscoa, a liberdade. Esse vídeo está baseado em um artigo do Haaretz, está em inglês, eu vou deixar aqui na descrição, quem quiser dar uma olhadinha. Então a gente tem aquela ideia, no Egito, quando os israelitas eram escravos no Egito, quem já assistiu aquele filme O Príncipe do Egito, né, ou esses outros filmes, eu não vi esses novos filmes sobre os 10 mandamentos, sobre a libertação do Egito, mas a gente vê sempre tem essa ideia de libertação. A nação era escrava e foi liberta, e essa ideia não está errada de acordo com a Bíblia. A gente vê lá em Êxodo capítulo 3, o verso 7 a 10, diz assim: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, etc. e tal. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio para o faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Liberdade. Deus viu o quanto eles estavam sendo oprimidos como escravos e decidiu libertá-los. É como essa ideia de libertação ela influenciou o mundo, a cultura. Né? A gente tem um Negro Spiritual, Let My People Go, super interessante, como os negros americanos oprimidos pela escravidão, eles liam esse texto e pensavam nele como uma aplicação para si mesmo. Eles querem ser libertos também, né? Então, a gente tem na letra, né? Eu vou deixar aqui na descrição também esse vídeo, uma versão do Louis Armstrong cantando muito legal. E eles dizem, em certo ponto, né? Diga ao velho faraó, deixe meu povo ir. E algumas versões dizem, diga a todos os faraós, deixe meu povo ir. Como se essa opressão dos israelitas fosse perpetuada na história e esse povo aplica a si mesmo essa ideia. Mas olha só, a gente leu do verso 7 a 10, mas alguns versinhos mais para frente, o verso 12, diz assim: Deus afirmou, eu estarei com você, essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Né? Na verdade, essa daqui é a mesma versão, a nova versão internacional, da tradução que eu li anterior. O interessante é que a expressão aqui, prestar culto, é a expressão no hebraico avodá. Né? O avodá, o culto, a palavra avodá vem de avod, que vem do verbo avad, trabalho, que significa trabalho, ser escravo. Então, a expressão prestar culto, em algumas versões, elas são servir. Eu vou libertar vocês do Egito para vocês me servirem no deserto. Isso aparece de novo lá no capítulo 7, verso 16. E lhes dirás, o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti dizendo, deixa ir o meu povo, let my people go, para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Vaiavduni, que me sirva. Olha que interessante. Deus não está libertando o povo do Egito para o povo ser simplesmente livre. Deus liberta o povo do faraó para eles deixarem de ser escravos, avad, da escravidão do Egito, para avad, para servir a Deus no deserto.
Deus não está libertando para a liberdade, Deus está libertando para outra escravidão. Essa palavra avad, servir, o problema é que essa palavra ela tem um campo semântico bastante vasto, né? Ela tanto trabalhar, quanto servir, quanto ser escravo também, né? É a mesma palavra que é usada para definir a escravidão dos israelitas no deserto, a palavra avad, é a palavra usada para descrever o serviço de culto que os israelitas prestam a Deus no deserto, né? Avad também. Portanto, Páscoa não é sobre liberdade. Páscoa, a ideia da Páscoa, a ideia de Pêssar, não é a grande pergunta não é se você é um homem livre. A grande pergunta é a quem você serve. Porque do ponto de vista bíblico, não existe liberdade. A liberdade é uma ilusão. Se você acha que você é totalmente livre, você está se enganando. Porque um sujeito que não serve a ninguém, ele faz aquilo que ele quiser. Presta atenção nessa frase. Ele não serve a ninguém. Ele faz só aquilo que ele quer. Ele é servo da sua própria vontade. Ele faz o que ele quer. Tudo o que ele quer, ele tem que fazer. Ele é escravo dos seus próprios desejos. Se ele tem vontade de alguma coisa, ele tem que ir lá e fazer. Ele não consegue domar os seus próprios desejos por causa de uma outra causa maior. Ele não consegue domar a sua própria vontade. Ele é escravo da sua própria vontade. Essa é a ideia que a Bíblia vai pontuar. Não existe liberdade do ponto de vista absoluto. A liberdade é sempre relativa. Você é livre de alguma coisa porque você serve a outra, né? Você está livre de algo porque você serve a outro algo, né? É o que Jesus vai falar, por exemplo, lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, os versos 24 até o 34, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, e ao dinheiro, né? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que há de comer, nem quanto aos seus próprios corpos, quanto ao que há de vestir. Não é a vida muito mais importante do que a comida, e o corpo não é mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. Os pagãos, os gentios, eles é que se preocupam com essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. O que é interessante aqui é que a introdução para essa discussão sobre a preocupação é essa frase: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. E a partir disso, Jesus começa a falar sobre a preocupação do dia do amanhã. Quem serve ao dinheiro tem que se preocupar com o dia do amanhã, porque este é o seu senhor, o dinheiro é o senhor dele. Quem serve a Deus não precisa se preocupar com o dia do amanhã, porque Deus cuida dele. Então, quando você acha que você é livre, na verdade, você escolheu um outro senhor. A quem você está servindo na sua vida? Qual é o seu propósito? Você é escravo de quem? Você é escravo do seu desejo? Você é escravo da sua vontade? Você é escravo do seu dinheiro? Você é escravo da sua família? Você é escravo dos seus valores? Você é escravo de algum vício que você não consegue largar? E a pergunta aqui é: por que é que você não deixa tudo isso para servir ao único Senhor que merece realmente ser servido? De quem realmente a gente merece ser escravo? Essa discussão pode ser questionada por alguns baseado em uns versos de Gálatas, né? Gálatas 4, verso 7, João 15, verso 15, que falam que nós não somos mais escravos agora nós somos filhos. Mas essa perspectiva de não ser escravo é sempre do ponto de vista do pecado. Não somos mais escravos do pecado, agora somos filhos de Deus.
Mas, por outro lado, a gente vê o Novo Testamento mencionando diversas vezes essa ideia de ser escravo de Deus, né? 1 Coríntios capítulo 7, o verso 21 a 23, ele fala sobre as pessoas que são escravas, literalmente, e que recebem o evangelho. E diz assim: você foi chamado ao evangelho sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. A sua escravidão não deve ser ao faraó. Sirva, seja escravo de algo que é muito maior do que você, né? Todos os escritores do Novo Testamento, os principais, eles se declaram como escravos. Quando eles se apresentam nos seus escritos, eles se apresentam como escravos. Romanos 1, verso 1, Paulo falando, Paulo, servo de Cristo, e a palavra aí é doulos, que também tem essa conotação dupla de servo e escravo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Tiago 1 também diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, doulos, escravo, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, doulos, escravo de Jesus Cristo. Eles se colocam nessa perspectiva da escravidão. Paulo vai desenvolver esse tema lá em Romanos capítulo 6. Ele vai dizer o seguinte: não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. De qual dos dois você quer ser escravo? E ele continua: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam agora em escravidão a justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse último verso famoso, né, quando se fala da natureza do pecado, mas dificilmente se fala do contexto onde esse verso está inserido. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode não servir a senhor nenhum. Você é, por sua natureza, escravo. Nós, seres humanos, nós temos a servidão na nossa natureza. A quem a gente vai servir? Você vai servir a justiça e vai ser livre da maldade, ou você vai servir a maldade e vai ser livre da justiça? Uma boa Páscoa a todos, uma Páscoa de liberdade do mal, de liberdade daquilo que oprime, de liberdade daquilo que escraviza, mas que sejamos nessa Páscoa escravos, servos daquilo que é bom, daquilo que é justo, e daquele a quem se merece ser escravo, daquele a quem se merece servir. A fonte de todo o bem, de toda a justiça e de toda a liberdade, o próprio Deus. Boa Páscoa para vocês.